Boa noite. Estamos aqui nos preparando para ter a live de gala. A live com a nossa querida Ieda Leal, que é a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Então, vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar, enquanto a gente vai se ajeitando aqui. E o som tá legal? O som tá legal? Estão ouvindo aí? Margot Ramalhete, doutor, vou chamar a Ieda agora. Ieda ainda não está aqui. Vamos esperar um pouquinho para chamar a Ieda. Enquanto eu acerto aqui. Essa que eu fui até botar perfume para vir para a live da Ieda Leal. Pode isso? O som está bom. Então, vamos bom. Vamos aí vendo a prisão da Sarah Winter. E me ocorreu desde logo uma coisa muito interessante, né? E se a Sarah Winter fosse presa, será que ia ter aquela delicadeza toda? Leal Ieda entrou, vou acenar para ela aqui. Vamos chamá-la. Agora vamos ver se eu consigo. O que tem que fazer para convidá-la? Leal Ieda está aqui. Agora é isso, hein? É o curso de live. Tá meio alto ali. Pronto. Ela entrou. Ai, muito bem. Acertando aqui. Vamos embora, Eu fui até botar perfume. Vai ser uma ótima. Para fazer essa live de gala. Já temos muita gente aí, né? Esperando. Tá chegando ainda, porque nesse horário, inclusive, é um horário que todas as lives do mundo começam agora. Nesse horário eu estou fugindo dele. Só quando tiver uma audiência completa, como conversar com a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Olha lá, a Marina me zoando aqui, olha lá. Tá sentindo o perfume daqui. Tem que ter o perfume para a live. É bacana mesmo, é bacana. Mas então, Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Não é pouca coisa, gente. É uma coisa importantíssima. Conheço a Ieda há bastante tempo. Ela é muito amiga da minha irmã Regina. Ela e as irmãs delas todas. São um xodó, verdadeiro xodó, a Regina tem. Então, que é minha irmã caçula, que é da Articulação de Mulheres Negras, pelo menos uns 20 anos, né? Desde muito novinha que a Regina está nesse movimento de mulheres negras, né? Ela casou com o Edson e está lá, tem 2 filhas. Por sinal, hoje é aniversário da Tana. Tana, parabéns, minha sobrinha. Então, eu acho que a gente pode... Eu queria que você se apresentasse, além dessa apresentação institucional, que é uma verdadeira... é que eu vou dizer? É uma medalha de ouro, né? Os Estados Unidos dão aquelas medalhas todas, que é ser coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Esse movimento que fez aniversário. Agora eu estive em Menil Rio, estamos aqui prestigiando nossa coordenadora nacional. Eu tive o prazer e a subida honra de estar na mesa de abertura
do seminário sobre reparação da escravidão, o ano passado. Acho que foi ano passado. Mandei fazer até botei num quadrinho, tá lá, a bandeirinha e fotos, que foi exatamente os 40 anos do Movimento Negro Unificado, 40 anos, né? E mais um seminário sobre reparação da escravidão. A grande vantagem, acho que só tinha eu de homem. O resto todo era uma mulherada danada. Uma mulherada, é isso. Barra pesadíssima. E foi muito legal. Del Garcês, meu querido amigo, parceiro e membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Então, é com muita honra e muito prazer que a gente recebe aqui e vamos intensificar essas lives, mas lives de muita qualidade e não só as lives pelas lives. A gente estava até conversando ainda há pouco com o problema de você apontar a qualidade dessa ferramenta que veio para ficar, que são as lives e que nos aproximam a todos, mesmo na pandemia, e que vai continuar depois disso. Então, eu queria passar a palavra para você. O nosso tema de hoje é qualquer tema que você quiser falar, e surgiu como um momento de inspiração uma coisa que eu acho que é muito importante nesse momento, que são estratégias, né, de mobilização dos movimentos negros, que são mais de um, inclusive o MN1, para esse cenário pós-pandemia. Eu queria que você falasse sobre você e depois a gente entra no galope para esse que vai ser a corrida de ouro. Tá chegando gente pra caramba, né? Nunca teve tanta gente assim. Um beijo. Vai bombar, vai bombar. Olha, eu quero primeiro agradecer o carinho que você tem pelo MNU e o respeito que você tem por mim. É uma coisa muito bacana e a gente precisa ressaltar isso em momentos tão tensos do nosso mundo, né? Eu sou Ieda Leal, eu falo aqui de Goiânia, Goiás, centro do país, que há 2 anos atrás nós recebemos o encontro de mulheres negras aqui, 1.000 mulheres aqui, então nós abrimos a nossa casa para esse recebimento, né? Várias mulheres importantes do Brasil todo, mas sou pedagoga. Hoje eu sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, essa entidade que tem 42 anos e que tem muita história, né, que vem carregando muita história. Nós, herdeiros e herdeiras de Zumbi dos Palmares, estamos aqui para fazer a luta. Eu também sou secretária de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e secretária de Comunicação da CUT Goiás. Tenho minha atuação no movimento sindical, por conta dessa coisa do movimento sindical do Sintegos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás. Eu estou nesses espaços também. E hoje eu gosto muito de me identificar com uma coisa que me dá muito prazer e felicidade, que são as minhas 4 filhas, né? Naomi, Nuala, Naila e Júlia, e minha neta Luara, porque esse equilíbrio da gente ficar o tempo todo lutando lá fora, a gente tem um equilíbrio das nossas casas e dessas mulheres que me dão muita força. Então, assim, quando você disse que você estava lá no meio, só você de homem, né? E assim, aquele tantão de mulheres, é que a gente tem essa capacidade bacana e bonita de abraçar todos os outros seres, mas a gente está à frente de quase tudo. Isso é muito bom. A gente aprendeu isso com as mães, né? Com as nossas mães. E hoje é o Dia Mundial do cuidado mesmo, da atenção para os idosos. E os nossos idosos, os nossos mais velhos, são muito fundamentais para mim. Eu conheci a sua mãe, então eu sei, né? Vocês conhecem a minha mãe. Minha mãe tem 82 anos. Então a gente tem que falar de gente que deu a base para a gente, né? São os homens também que são importantes, mas essas mulheres, elas arrancaram tudo que é de possibilidade para viver, para que nós pudéssemos viver também. Então, sou eu, né? Tenho 55 anos, eu gosto de falar isso, é muito bom falar que a gente tem 55 anos, né? E quero viver muito. Por isso que a gente precisa se cuidar nessa época dessa pandemia
e denunciar esses caras que querem matar a gente, né? Tem muita gente aí responsável do governo mesmo, do Estado, do país, que está fazendo corpo mole, não querendo defender o país. Então, nós estamos hoje diante de uma situação surreal, né? Então, estratégias do movimento negro no atual cenário, eu acho que é bacana a gente poder conversar com você, e que é uma pessoa que colabora muito, né? Eu acho que é um operador da justiça que contribui com o movimento da procura da justiça para o povo negro. Então, isso é bacana. Adame, eu quero agradecer e dizer que as parcerias, elas devem ser, neste momento agora de muita dificuldade, nós devemos abrir o diálogo com todas as possibilidades, ir para cima do judiciário, cobrar a fatura e ter pessoas que dê conta de ir para cima também, porque judiciário é qualquer um. Né? Então, a gente uma coisa. É isso. Então, estou aqui. A gente se prepara a vida inteira. Eu vi aqui, tem um beijo de uma mãe de alguém que passou aqui, Sandro Salamanca. Mandou. A mãe dele mandou um beijo para você. É de Goiás. Ela é muito bacana. Minha mãe mandou um beijo para você. Também o Zé Eduardo, é o ex-presidente da subseção da OAB de Porto Seguro. Está aqui dizendo que, inclusive, tem a sua idade. Eu agradeço todas essas palavras muito elogiosas e com o peso, não só da sua pessoa, né, mas também pelo cargo que você ocupa. Elas me fazem muito feliz e acho que é importante. Todo mundo gosta de reconhecimento e é uma coisa importante a gente praticar o reconhecimento dos outros. Então, eu agora estava feliz aqui vendo na Globo News o Édio dando entrevista, Édio Silva, que tem uma carreira, inclusive, muito importante, que eu sempre respeitei muito, né? A história dele, né? E vai chegar a um cargo, não só do doutorado na PUC, mas também o cargo de secretário de Segurança. Estava vendo aqui, todo dia eu vejo a CNN, e quando entra a Luciana Barreto, eu me sinto quase que parte lá da CNN, como a Flávia também. Mas a Flávia Oliveira e as meninas todas que fizeram aquela noite fantástica. Mas a Luciana Barreto, principalmente porque ela foi na CNN há uns 4 ou 5 anos, 3 anos atrás, ou 4, quando ela ainda estava na TV, deixar lá o currículozinho naquela viagem do consulado americano aqui, do Instituto International Visitor Leadership Program do consulado americano. E a Luciana foi lá em Atlanta, eu também fui em 2001 e fui em 2007, e ela foi lá e fez uma visita, disse, olha, estou aí. Muito tempo depois, eu estava viajando com meu filho, caçula, quando eu abro lá o celular, Luciana Barreto na CNN. Ele chegou a escrever sobre isso. Eu dei um berro lá e foi um dia muito importante. Paulinho Galvão, nosso querido contemporâneo de tempo de UNB, dando aqui um abraço. Eu acho que, então, entrando no mérito, a gente vive um momento de seguinte. Olha só, que visita importante aqui, Ronaldo Golensky e Bruno Henry, que é o ex-vereador do Rio de Janeiro, mas representante da comunidade judaica, que tem sido um parceiro importante aqui. Nós fizemos um evento na Hebraica, ele que foi presidente da Hebraica, ele que é um parceiro incondicional. E eu queria até, Ronaldo, se você me permitir, convidar a Ieda para ir na sua live do Menorá, né? A Ieda Leal, coordenadora do MNU, para depois eu faço o acerto, você entrevistar lá a Ieda na live do Menorá. Ele tem um programa que é Confrontos. A gente vai para lá, é pertinho aqui de casa, eu vou lá e o pau quebra e vale para todo lado. Então, é um querido, então a gente briga muito, mas fizemos um evento muito importante sobre... que são essas coisas que a gente está falando, mobilizações.
é uma das mobilizações importantes a partir do Iedo Ferreira, que vai estar aqui, acho que agora dia 25, porque a gente está montando o Instagram dele, que foi: vamos seguir a comunidade judaica. Aí fizemos lá na hebraica, Holocausto Judeu e reparação da escravidão. O que aproxima e o que é um desafio a essa aproximação. Então, na sua opinião, o que você acha que são as mobilizações daqui para frente, estratégicas dos movimentos negros, que a gente possa desenvolver e chamar mais gente? Então, muitas coisas estão acontecendo aí. Então... assim, a gente precisa, infelizmente, um momento muito ruim, porque nós precisamos nos manter vivos, né? E na contramão disso tudo, é uma oportunidade para a gente também afinar os discursos, né? Conversar muito, mas muito, quando nós pudermos já sair de casa com mais segurança, para a gente manter o diálogo com a nossa população. Nossa população hoje, ela se encontra num momento de vulnerabilidade muito grande. A fome, né? Essa possibilidade da morte, nos une muito. Nós estamos aqui, e você sabe disso, há 504 anos sobrevivendo. Então, hoje, a nossa tarefa, quanto movimento negro organizado, tanto o MNU quanto outras entidades super importantes que tem no Brasil, e o Brasil é imensamente muito grande, das organizações quilombolas, do interior do estado, dos clubes que existem no interior de Minas, interior de Goiás, das comunidades que existem também dos indígenas, mas também dessas outras pessoas que foram para o campo, né, para fugir um pouco dessa violência. Nós precisamos entender esse movimento e trazer para a gente, para todo mundo, várias estratégias de sobrevivência, né? Então, acho que a gente precisa. Nós estamos numa guerra, acho que a gente nunca saiu dessa guerra racial. Então, a reação à violência racial, Adana, eu acho que passa pelo fortalecimento da identidade, do pertencimento racial de cada ser humano nesse país. E aí não é para a gente... Nós não vamos ter tempo da gente parar para descansar. Nós vamos ter que fazer uma tarefa grandiosa, né, de combater o racismo, utilizando, logicamente, dentro da estrutura, que essa estrutura precisa ser destruída, né, destruída, e a gente tem que estar dentro dela, nós vamos destruir, mas a gente precisa das ações nacionais, né, das grandes ações nacionais, e as pequenas ações também serão fundamentais. Então, alguém que vai estar dentro de uma escola no interior de Goiás, mas dizendo do nosso pertencimento racial, vai ser fundamental. Da mesma forma que alguém que vai estar dentro da academia, conversando, dialogando e colocando o nosso projeto de vida, né, de resistência, dentro da sala de aula. Então, a gente tem várias ações, né? Então, eu acho que a gente precisa mirar nas primeiras organizações dos quilombos, né? As insurreições que houveram, reafirmar que o papel do movimento negro é importantíssimo. Nós que criamos possibilidades de sobrevivência e temos que ir para cima. Nós temos que dizer o que a gente quer da economia do país. Nós temos que dizer o que nós queremos da educação. Chega! Não dá mais para a gente poder ficar escutando os nossos representantes fazendo esse diálogo absurdo de dizer o que a gente precisa. Nós precisamos ter coragem, o suficiente, coragem, organização, para nós ocuparmos as câmaras municipais, ocuparmos o mercado de trabalho, sendo nós os donos das nossas próprias empresas. Isso, lógico, numa organização, não é de uma noite para o dia, mas a gente precisa estabelecer essa vontade das pessoas e traçar caminhos para isso, né? Então, a história mais recente que eu conheço da fundação do MNU, nós dizíamos, nós estamos por nossa própria conta. Hoje a gente continua dizendo a mesma coisa, mas só que tem uma diferença, lógico. Nesse trabalho todo que nós tivemos, existe uma consciência muito forte e hoje ela está latente no peito das pessoas.
Nós não temos dúvida de quem é negro no país. Nós sabemos como o racismo se processa. Então, agora é luta. E a luta é diária. Cada negro, cada negra, cada jovem, cada idoso, cada criança nesse país vai ter a responsabilidade de se transformar em um quilombo de resistência. Então, acho que para falar da violência doméstica contra as mulheres, falar da violência contra as mulheres, nós vamos falar. Mas mais do que falar, nós vamos colocar esses violadores na cadeia. Por isso que a justiça é importante, por isso que você é importante, por isso que os advogados que nós precisamos criar, os advogados defensores da comunidade negra, eles são absolutamente fundamentais, porque vai precisar nos ajudar a entender como é que nós vamos operar, sabe, esse judiciário que é absolutamente contra a gente. Né? Nós precisamos entender como é que essa população carcerária sobrevive e ela tem uma cor, e essa cor não é respeitada dentro dos presídios. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos fazer uma coisa. Tem que dizer assim, aqui, nós temos que tramar para a gente sobreviver nesse país e tomar o poder. Agora, e poder é bom, né? Então, o negro também quer poder. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, de ter muita, mas muita condição de conversar muito, de fazer as lives, mas também de fazer a questão ao vivo ali, de dominar a educação, de ter os nossos trabalhadores na saúde, de ter os nossos empresários, de ter as nossas crianças vivas e protegidas. Nós temos que ter um projeto de moradia para a gente. Nós temos que ter moradia digna para a gente. Quem não estiver defendendo isso não pode nem ser eleito nesse país. É isso, uma dessas coisas que a gente precisa ter. Nós precisamos ter uma grande carta, e nós vamos lançar, porque o MNU está fazendo 42 anos, nós vamos lançar a nossa Carta à Nação, do que é necessário para que o nosso povo se organize para a gente, organizadamente, no país todo, e cuidando da população negra e, logicamente, da população brasileira. Porque se é uma coisa que a gente sabe fazer, é cuidar de todo mundo com um olhar na diversidade. Você podia falar um pouco da história do MNU, porque pode ter pessoas que não saibam, embora ele seja muito famoso, é sempre importante repisar essa história, como é que ele começou. É uma história bastante importante de afirmação da luta da população negra no Brasil. Sim. E para falar um pouco dessa história do MNU, eu quero aqui deixar um grande abraço para o companheiro Iedo e para o companheiro Milton. O Adão, né? Lélia Gonzalez, que já se foi, que não se encontra mais aqui, mas né? Eu não estava... Eu entrei no MNU um tempo depois, mas o MNU ele foi criado num momento de muito sofrimento para nós, né? Primeiro do impedimento dos jovens atletas que não puderam entrar dentro de um clube, e depois do assassinato, né, de um jovem. E isso levou uma reorganização do movimento negro muito rápido. Rio e São Paulo, muito mais, né? Rio e São Paulo. E no dia 18 aconteceu uma reunião onde as pessoas disseram que iriam criar o movimento negro unificado. E num ato muito bonito, as pessoas marcaram o dia para que esses intelectuais negros, muitos jovens, se transformaram em intelectuais negros, mas muitos jovens, naquela época, pudessem marcar uma data para fazer o lançamento da Carta de Princípio e de traçar um projeto para que esse movimento negro pudesse ser, de fato, unificado e que pudesse estar em todas as capitais fazendo esse diálogo do combate ao racismo. Naquele momento, isso foi no dia 18 de junho do lançamento, e depois do ato nas escadarias de São Paulo, no dia 7 de julho, onde estava presente muitas pessoas hoje que já não estão conosco, mas nós tivemos lá um ato
em que lá nós dizíamos que nós precisávamos denunciar o racismo, que o racismo matava, né? Verdadeiramente, o racismo causava um mal para a sociedade, como está causando agora, e que nós precisávamos nos organizar para cobrar do Estado, né, a responsabilidade com as nossas vidas, e que nós precisávamos fazer uma discussão de vários pontos que nós não éramos atendidos. A educação brasileira não refletia a história do povo negro nos livros didáticos. Nós tínhamos uma polícia absolutamente violenta, onde nós tínhamos apontado para os nossos corpos as armas, nós éramos alvos que andávamos pelo país, e isso destruía muito a violência contra as mulheres, a organização das mulheres negras domésticas, e aí nós tínhamos a possibilidade de estudantes também no movimento estudantil e jovens também militantes no partido. Então, nós tínhamos um conjunto de situações que levava a gente a dizer que nós não iríamos mais aguentar calados, que nós tínhamos que nos organizar. Então, aí surge o Movimento Negro Unificado. Eu acho que é importante a gente registrar que lá existiam muitos jovens, homens e mulheres, e que deu início, depois, 42 anos agora, nós temos 42 anos agora, continuamos quase com a mesma pauta. A diferença, e as pessoas precisam saber disso, é que o Movimento Negro Unificado e que vários outros movimentos que surgiram a partir, várias outras organizações que surgiram a partir daquele momento, em 1978, surgem para dar a capacidade de intervenção maior. Porque nós tivemos uma intervenção significativa nas câmaras municipais, com várias pessoas sendo eleitas para vereadores, deputados, para deputados federais, prefeitos da cidade, muitos lugares na organização cultural, a questão da revelação do projeto de vida dos quilombolas no interior do país, onde as pessoas puderam se organizar também, criando as suas associações, e a gente lutando para que eles pudessem ter a titulação das terras, mas as denúncias também que nós fizemos da violência contra toda a população e a falta de condições de vida, de sobrevivência no país. Então, a gente passou a ser pessoas com bastante consciência e cobrando de todo o Estado brasileiro as possibilidades de sermos incluídos de verdade neste país. A luta não terminou, a luta continua, porque a gente sabe que muitas coisas não são feitas ainda, mas nós tivemos essa possibilidade em 78 de fazer essa reviravolta na história do país, oferecendo para o povo brasileiro uma entidade que pudesse nacionalmente representar naquele momento os anseios do povo brasileiro. Hoje, logicamente, a realidade é diferente. Nós temos outras entidades, mas naquele momento era a situação importante. Achou que... O Ronaldo Gonlendes que pediu para você falar aí 10 nomes importantes de 10 líderes negros que são conhecidos no Brasil e pensem da forma em que assine o mesmo projeto de apoio aos negros brasileiros. Mas eu queria que você também, ao tempo que você vai fazendo isso, e aí vão surgindo os nomes na memória, na lembrança, você falasse, e daqui para frente? Tem que ter muita conversa. O nosso foco na comissão, na verdade, da escravidão negra da OAB é reparação da escravidão, porque em algum momento a gente observa que tem muita gente repisando só a ação afirmativa. A ação afirmativa, eu acho que é insuficiente, é importante, mas ela é essencial, mas ela vai ser insuficiente para ver todo esse horror que foi
o nosso Holocausto Negro, os 350 anos da escravidão negra. E depois eu quero ainda falar sobre uma nova treta que está na internet, que é o 13 de maio versus 14 de maio, que não tem menor sentido nessa discussão. Na verdade, eu identifiquei três pontos para o 13 de maio e, sim, os 14 pontos. Mas eu queria que você... Vamos falar de estratégias agora, que acho que é o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Você mencionou essa luta no judiciário. E muita gente dizia aí, há uns 20 anos atrás, dizia assim, mas eu não quero a judicialização dos problemas, das discussões. Eu falei, tá bom, só você combinar com a outra parte para ela aceitar fazer o que você quer que faça. E agora estamos vendo aí todo mundo querendo ir para o judiciário. Enfim, o que você me diz sobre essas estratégias daqui para frente, ao tempo que você vai lembrando você já deu alguns nomes aí e a gente pode ir mais para frente. Deixa eu entender, ele quer nomes de personalidades negras, é isso? Nossa querida convidada poderia dar os nomes de 10 líderes negros que são conhecidos no Brasil e pensem da mesma forma e assinem o mesmo projeto de apoio aos negros brasileiros? Porque aí depois ele diz, o que nossa convidada está dizendo, já falo, ainda que judeu e branco, há 40 anos, o movimento unificado. Ele sempre bate nessa história de você. Só que não é tão fácil. Os judeus brigam tantos quanto os negros. Os negros brigam muito. Só que eles vão para dentro do evento e ficam lá brigando. E aqui, no nosso meio, a galera tem uma certa dificuldade, a pernada para todo lado. Não é fácil, não. Então, eu acho que a gente está trabalhando exatamente isso, porque somos pessoas diversas, pensamos diferentes e só tem que ter uma coordenação maior dos nossos projetos comuns. Mas, então, daqui para frente. Enfim, eu vou ver. Vou ver se eu vou fazer essa listinha para ele agora ou depois, pessoalmente, né? Porque... Na live dele. Na live dele. Ele está querendo alguns nomes para depois ele procurar e fazer a live. Estou entendendo. Né? Na sua live com ele, você vai lá e monta tudo com ele. Vou dar 10, não. Vou dar 132 nomes. Que estão lá no manifesto. Isso. Vou dar 10, não. 10 é pouco. Dou 132 e depois ele procura mais os outros 20 mil que estão subscrevendo aquele nosso manifesto da coalizão, que ficou muito bom. Né? Muito bem assinado, e quem não assinou deve assinar, porque aquilo é um tratado de vida para o povo brasileiro, como vai ser a nossa Carta à Nação do Movimento Negro Unificado, que nós vamos lançar também, porque é importante. Nós vamos reafirmar e queremos que todas as pessoas que acreditam que um outro mundo é possível e que com essa democracia, dessa forma, ninguém vai para lugar nenhum, e aquela menininha marchando nos Estados Unidos dizendo que sem justiça não há paz, é verdade, não há mesmo. Né? Então, vamos lá, vamos ver algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente... bom live pedagógica, né? A gente fala, mas a gente também demonstra e dá algumas coisas que a gente precisa. Nós precisamos fazer uma coisa super importante para o país, defender o país. A primeira coisa, pedir a saída do fascista número 1 do Planalto. Impeachment já. Quem topa fazer isso? Vamos fazer, tem que fazer. Nós vamos dar conta, não vamos dar conta, nós precisamos denunciar esses maus tratos desse irresponsável que hoje senta na cadeira mais importante do nosso país, que não nos representa. Então, isso é uma tarefa grandiosa, que hoje deve unir o país para isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos de uma coisa, exigir, através da legislação brasileira. E quem não conseguir fazer isso tem que ser punido, a nossa proteção aos nossos territórios de matriz africana. Não, o Édio foi absolutamente perfeito na ação contra a Record.
mas nós precisamos ganhar essa ação no país todo, contra todo mundo que viola os nossos terreiros. Que demorou 20 anos, né? 20 anos. Então, agora nós precisamos ser os guardiões das nossas histórias. Aí eu não estou falando, não estou discutindo, não é questão religiosa. Estou discutindo uma questão histórica de sobrevivência e de resistência, de memória do povo negro. Nós queremos defender, todas as pessoas têm direito a ter qualquer tipo de manifestação individual da sua fé. Mas, nesse momento, nós, os 60% da população negra nesse país, precisa aprender, nós precisamos aprender a nos proteger. E já vou para outra proposta, que eu acho que é bacana. Então, a proteção aos nossos quilombos e aos nossos territórios, nossos territórios sagrados é fundamental. Isso é vida. Isso vai ser proteger muita gente. Nós vamos proteger muita gente. Nós temos que denunciar, e eu acho que é correto, denunciar os traidores, as pessoas que traem a gente, que traem o movimento negro, que traem a nossa memória, que não honram o nosso pai, não honra a nossa família, não honra. Nós precisamos denunciar e fazer com que eles não tenham paz nos lugares em que ele assumem, como é o caso do Sérgio Camargo. Então, precisamos definitivamente, a conversa tem que ser papo reto. Nos traiu, não pode nos representar. Tem que ser proibido, Adame, tem que ser proibido de abrir a boca para falar. Ele ofendeu o movimento negro. Ele me ofendeu. Ele ofendeu as mulheres de terreiro desse país. Ele ofendeu a existência da mãe e do pai. Ele não honrou. Quem não honra... Ainda mais o pai dele, né? Que é um Exatamente. Cara intelectual. O cara precisa pedir desculpa por tudo aquilo que o racismo, que aquele homem sabe? A demonstração personificação do racismo. Como ele entra na gente e destrói a nossa mente. Mas a gente não pode perdoar, porque traiu. Traidores todos devem ser punidos. Então, estou vendo a Graça Santos gritando isso aí lá no Senado. Isso. A Graça sempre. E tem os traidores não serão esquecidos. E tem outros também que ganham a confiança do povo, que são eleitos pelo voto do povo, do negro, da negrada mais pobre ali, e que quando chega lá, vira as costas. Nós precisamos fazer demonstrar um pente fino, sabe? Então, agora, eleições para todos os vereadores, para as câmaras municipais e prefeitura. Nós temos que ter um projeto e nós vamos ter esse projeto de dizer, defende isso, está com a gente. Não defende, é contra a população brasileira. Sabe? Então, a democracia, ela dá essa possibilidade do diálogo franco, sabe? Não serão eleitos aqueles que não representar a população brasileira. E aí, outras coisas que a gente precisa fazer. A apuração dos crimes raciais. Do Miguel é um crime racial. João Pedro, eu fiz aqui uma listinha, que eu dei minha listinha, deixa eu ver se eu acho. Vou aqui. João Pedro, Lucas, Cláudia arrastada no camburão, aqueles caras de pau dizem ela não segurou, por isso que ela morreu. Tem que ser criminalizado. Amarildo, Marielle, todas as mulheres. Aqui eu trago a Marielle, mas todas as mulheres violentadas nesse país, elas precisam ser, os violadores precisam ser criminalizados. Miguel, é um símbolo daquela vida que importa para a gente, mas não importa para a Sinhazinha. Nós precisamos ter essa discussão. Nós trabalhamos nas casas dessas pessoas, nós damos a vida. Aliás, a gente não vive a nossa vida para viver a vida deles. E aí, todos os momentos, não é só nesse não, é em todas as coisas. É no direito da população que hoje trabalha nas casas, que são as domésticas, de serem protegidas. Carteira assinada, vida própria e muito respeito. Nós precisamos fazer um grande movimento. As meninas estão fazendo um movimento da Fenadade, um movimento fantástico de resistência.
Mas nós precisamos fazer com que a sociedade possa entender que uma pessoa que, às vezes, deixa de viver a vida e passa a viver a vida de outras pessoas, elas precisam ser respeitadas. E há muito tempo, né? E há muito tempo. Né? Há muito tempo. Então, essa história das domésticas no país, isso é uma coisa... eu gosto muito de pensar e homenagear a Jo, que foi advogada, que é a nossa advogada agora, mas que é uma menina. Mas a Ângela também... Presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB do DF. Exatamente. Então, nós temos a possibilidade de nós termos pessoas que trabalharam, que deram duro, o que hoje estão apostos para defender essas mulheres domésticas nesse país e esses homens também. Então, Ágata, hoje, eu, professora, teria, na minha lista de chamada, eu chamaria a Ágata e ela não iria responder. Precisa ser criminalizar essas pessoas que tiram a possibilidade de nós termos as nossas crianças, os nossos jovens vivos. Os jovens nossos não conseguem sobreviver. Porque quando chega aos 16, aos 17, aos 18 anos, são algo fácil. Essa polícia precisa, ou no mínimo, ou acaba com essa polícia, ou tem que haver uma reformulação muito grande. Porque não dá para ter essa abordagem tão criminosa contra a população negra nesse país. Você viu a delicadeza como a Sarah Winter foi presa hoje de manhã? Sim, sim. Aí, sabe, vai demorar, a gente espera, né? Então, assim, com a gente bordoado. Pelo tchauzinho, assim. Isso. Então, nós precisamos, e deixa eu molhar minha palavra aqui também. Nós precisamos fazer uma intervenção muito séria com a polícia. Não dá para eu ir lá conversar com 700 pessoas que estão formando e dizer que isso é um trabalho de combate ao racismo. Não é isso. A Graça entrando aqui. A Graça Santos entrando aqui para dizer aquele dia no Senado não será esquecido, né? Nunca nós vamos esquecer. O julgamento da igualdade racial, do Estatuto. Isso, o Estatuto, que para nós é muito importante, mesmo com esses brancos da direita querendo esfacelar o nosso Estatuto, nós conseguimos aprovar, né? Com um exemplo horroroso daquela pessoa que eu nem gosto de falar o nome, que é daqui de Goiás, dizendo que nós, mulheres, é que nos oferecíamos para os homens da casa... Senador do Cachoeira. Isso. Então, essas coisas que a gente precisa... É crime, vai pagar, sabe? Então, e aí, finalizando a minha lista, né, o João, que é o símbolo da interrupção da vida, quem é que vai indenizar essa família? Nós não queremos indenização, a gente quer viver. Mas se houve o crime, tem que ser pago. Essa família tem que ser indenizada. Humberto, isso quem falou não fui eu. A primeira vítima do coronavírus, do Covid-19, foi uma doméstica. E aí precisa essa família pagar uma indenização, porque ela estava trabalhando. E ela não foi buscar em lugar nenhum. Ela contraiu a doença. Não teve condições de ter a sua vida protegida. Então, que história é essa? Tem que fazer, eles têm que pagar. De alguma forma, eles têm que pagar. Então, só para bombar mais aí, entrou na live agora Clátia Vieira, coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, minha parceira na Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra. Agora bombou. Companheira de muitas lutas. Eu gosto da Clátia. A Clátia, ela é positiva. Ela não, sabe? Ela não engoma ninguém tira farinha com ela, não. Ninguém. Então, só para fechar, quero fechar assim com o George, né, representando todos os nossos homens, e lembrando do Pedro Henrique, no Extra. O Pedro Henrique foi estrangulado dentro do Extra. Nós temos que cobrar este supermercado, né, juntamente com tudo ali, deveria ter sido fechado, porque ele abusou de todas as medidas. É a mesma coisa do Floyd lá. Sim, a mesma coisa. Né? Ele pedindo, todo mundo dizendo, não precisa, não há necessidade dessa truculência. Ele já está imobilizado. Mas a perversão, a necessidade de abater os corpos negros é tão grande nesse país, porque esse racismo é tão cruel, que a pessoa diz,
Não, eu tenho que eliminar. Então, nós precisamos, né? Então, eu acho que a gente precisa. Então, o George representa também a nossa luta, né? E nós não precisamos ficar comparando se lá é pior ou melhor. Lógico nós que temos não. que lutar. Quem tá dando os parabéns para você aqui é o meu querido amigo, desembargador André Fontes, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e grande parceiro. Estamos trabalhando lá no parecer Aspectos Jurídicos da Reparação da Escravidão, no IAB, na Comissão da Igualdade Racial. E eu aproveito para fazer uma homenagem ao nosso querido companheiro, professor Joaquim, que morreu ontem, né? O Nelson Joaquim faleceu de Covid. Eu fiquei muito triste ontem. Você tem 42 mil pessoas morrendo, mas o Nelson Joaquim estava trabalhando com a gente. Eu falei com ele dia 19 de abril e ele dizendo, eu estou sem internet para trabalhar no aspecto jurídico da reparação da escravidão. Então, ficamos muito sentidos ontem e prestamos aqui, nesse momento, essa homenagem ao professor Nelson Joaquim, que foi muito saudado aqui. Prossiga, nossa muito querida. Bem. É bacana essa dinâmica, né? A gente gosta, é bom, a gente lê, as pessoas estão longe, mas a gente está muito perto e a gente precisa entender. Então, 43 mil mortos. Pois é. O Estado hoje, ocultando os dados. Vai ter muito mais gente. Muito mais. Ivete Sacramento, primeira reitora, mandando um beijo para você aqui. Ó. Primeira reitora da UNEB, responsável pela... É a tia da Flavinha. Muito bom. Nós temos gente muito boa nesse país todo, hein? Margot Ramalhete, da Comissão Estadual. Eu vi agora aí que a Fátima Andréia, que é também a coordenadora estadual, e agora ela está licenciada porque ela é pré-candidata, mas eu queria mandar um abraço para o Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro. Eu sempre tenho ido ao Rio de Janeiro e feito várias atividades aí, mas gosto muito de pensar que a rapaziada, a juventude do Movimento Negro Unificado do Rio tem dado uma oportunidade para os debates também no interior, muito, muito bacana. Campos, Maricá, nós temos várias cidades do interior que se organizam, sabe? Isso é muito bom para a gente, para além da organização. Aí, o Rio é muito grande, né? Vamos combinar que esse Rio é espetacular. E a nossa sede é em Madureira, né? Ali ao lado, entre a Portela e a outra escola de samba. O Aguibara Dudu também, ele pertinho. A nossa sede é bem ali, nós dividimos a sede, né? Então, isso é importante, né? A gente dizer que a nossa sede, eu sempre falo que a sede nossa é num lugar muito especial, né? Num bairro que é significativo. Mas, então, vamos aqui combinar que o jogo tem que ser jogado juntos. Nós temos que começar a denunciar esses neofascistas, né, no Planalto que estão se multiplicando, trabalhar juntos, homens e mulheres. Nós precisamos observar e fazer com que a nossa população entenda que a violência hoje ela está muito organizada para nos impedir de respirar. Essa história da respiração ela é fundamental, Adame, mas a gente tem que lembrar o Robson Silveira da Luz, que foi um rapaz assassinado e que levou à criação do MNU, né? Isso é muito importante, mas lembrar que aquele dia, nas escadarias de São Paulo, houve um combinado. Dali nasceu uma confraria. E nós estamos precisando, de novo, fazer vários eventos, depois que a gente puder fazer. Agora vamos fazer por internet, vamos manifestar da forma que a gente puder manifestar, com muito cuidado, porque existe também aquela situação da gente, todo mundo ir para a rua, ser contaminado, depois não tem hospital que dê conta. Não adianta. Aí nós precisamos fazer alguma coisa. A juventude tem feito, né? O Wesley, esse menino da Baixada, fantástico, né? Aí do MNU, que fez aquele discurso que vai ficar registrado na mente das pessoas, da juventude negra indo para as ruas, mas com muito cuidado, porque nós precisamos dos nossos jovens vivos. As estratégias para nos manter vivos
é um pouco disso, de nós nos organizarmos enquanto quilombos, né? Eu sou um quilombo, mas eu preciso olhar para o outro negro que está ali, dizer, aquele também é um quilombo. Defender as cotas, porque eles vão vir para cima da gente, e cotas é legal, né? É um projeto e é para oxigenar muito a universidade, também para dar condições da entrada do negro no serviço público, e é um projeto de nação democrática e de reparação. Lembra do nosso encontro de reparação? Nós precisamos fazer, daqui, quando nós pudermos nos encontrar novamente, um grande encontro internacional. Trazemos gente de tudo quanto é lugar do mundo para falar de reparação. Nós já estamos fazendo isso. Não vamos fazer agora virtualmente, mas vamos fazer pessoalmente. Nós precisamos ter um projeto de reparação para o povo negro nesse país. Nós não podemos deixar. Fábio de Nascimento, de Cabo Frio, está pedindo para entrar no núcleo, para entrar nisso aqui. Procura a OAB daí de Cabo Frio, ou a estadual daqui, onde a gente está montando esse trabalho da reparação da escravidão. E queria mencionar aqui a Daniela Pucu, que também pediu para ser mencionada, que é minha prima, que está chegando para somar também. E vamos em seguida. Você acabou ou tem mais alguma outra medida aí? Não, eu acho que é só essa, quer dizer, a guerra racial ela está estabelecida, nós precisamos reagir de forma muito unificada, não é por conta do nome do Movimento Negro Unificado, mas nós precisamos conversar com todo mundo. O que aconteceu, o que acontece no Rio de Janeiro acontece em Goiânia, nós tivemos 10 meninos assassinados dentro do batalhão da Polícia Militar. E sabe qual foi a resposta, Dani? Eles não deram conta de abrir a porta. Como é que eles vão abrir a porta, a cela, se eles não têm a chave? Eles morreram carbonizados. E um era o bisneto do Bimba. Não estou querendo dizer que os outros não têm, mas o menino que a mãe levou para poder ter ajuda, ela pegou o filho dela todo carbonizado. E tem que culpar essa polícia militar do estado de Goiás também. Então, as parcerias, só concluindo, eu acho que nossas parcerias precisam, nesse momento, ser ampliadas para o país todo. Nós precisamos cuidar das vidas das nossas crianças, dos nossos idosos e dos jovens. Nós precisamos envolver a nossa família numa grande defesa da nossa ancestralidade, das nossas memórias. Nós precisamos agora, imediatamente, cuidar da fome do nosso povo. Então, tem que cobrar do Estado que ele possa, o mais rápido possível, de todas as formas, conversando com todos os políticos de Brasília para dar celeridade na ajuda emergencial. Sim, nós precisamos, sim, nesse momento. Exigir do Estado a participação da garantia da nossa saúde, moradia. A educação hoje, estrategicamente, ela está parada, porque é melhor todo mundo estar em casa do que estar se movimentando para não aumentar essa contaminação. Nós precisamos de um projeto da renda mínima, que ele seja estendido, porque o país, essa pandemia não vai passar neste momento, neste mês. Ela vai ter uma vida muito maior, né, aqui no país. Então, é um pouco dessas tarefas que nós precisamos traçar. E convidar todo mundo para se filiar no Movimento Negro Unificado, porque é uma entidade muito boa, muito porreta, muito forte, tem 42 anos, e eu gostaria muito que as pessoas pudessem... Se você assinar minha ficha, eu entro. Vamos pensar nisso, Adão. A ficha é só da coordenadora nacional. Passou aí o Wellington Farias, o Tom Farias, querido amigo e parceiro. Nós estamos fazendo com o Tom, que estava para acontecer agora, o seminário sobre o Manuel Congo, juntando 16 subseções da OAB ali ao longo do sul do Rio de Janeiro. Mas com a pandemia ficou para daqui a pouco. Nós vamos fazer com o Manuel Congo a mesma coisa que fizemos com o Luiz Gama, que vai ter uma live no dia 21, com o Delgar 6, trajado de Luiz Gama e falando os textos do Luiz Gama na live. Babalaô e Vani dos Santos dando o ar do seu axé.
na live da Axé, Ieda. Potiguar. Estou aqui. E amanhã eu vou também falar com a Valéria dos Santos, a nossa colega de Caxias, que foi algemada na audiência lá. A gente vai fazer uma live com ela lá agora também. Quer dizer, o que nós vamos fazer daqui para frente? Como é que a gente se faz presente de forma sustentável? Porque não adianta você só ir ocupar espaços, botar a cara aqui e acolá. Eu tenho questionado muito. Falei outro dia com a nossa querida a Cruz, Eliane Cruz, dizendo o seguinte: esse movimento que vem decorrente dos Estados Unidos, no assassinato do Floyd, e aí, finalmente, os brasileiros viram tantas pessoas que já estão falando nisso a vida inteira. Olha quanta gente está falando nisso, e só agora, por conta do americano, eles estão sendo ouvidos, estão com a cara na televisão. Eu estou aqui com uma tela na CNN, a outra na Globo News, passou a cara, enquanto a gente estava falando aqui, passou o Ed na Globo News, mas essas pessoas estão falando a vida inteira. E só agora elas são ouvidas, mas estamos falando a mesma coisa que já estamos falando. Eu tenho 20 anos de advocacia no Supremo, com certeza o IARA foi a instituição que mais vezes foi ao Supremo Tribunal Federal, e eu fui o advogado que mais subi naquela tribuna ali. Isso é um absurdo, tinha que ter tantas pessoas mais. Ontem, algumas coisas estão acontecendo importantes. Na quinta-feira, eu tive na Frente Parlamentar Indígena. Na sexta-feira, indicado pela Frente Parlamentar Quilombola. É o que a gente está fazendo muito de perto, essa questão quilombola. E tivemos uma nota do Conselho Federal muito forte, porque o direito de consulta das comunidades quilombolas, no governo do Bolsonaro, está tendo 3 ataques violentos. Alcântara, a BR, a rodovia 135 e o Linhão de Orochuminá, que passam por dentro dos quilombos e que foi dispensada por essa figura nefasta. Lembrando lá o Gil, essa figura nefasta, mas o presidente subjúdice. Subjúdice quer dizer que ainda está dependendo de recurso do presidente da Fundação Palmares, e que vai sair de lá todo cheio de... e não tem imunidade parlamentar, não tem foro privilegiado, ele vai sair de lá respondendo a processos judiciais, criminais, o resto da vida. Né? E ele está lá com aquela cara de pau e não é só o que ele... E, na verdade, tem que sim fazer mais pressão no judiciário. A liminar do ministro João Otávio, ela já deveria ter sido cassada, porque essa pessoa está lá. Eu estou vendo aqui, o Weintraub é o próximo. Como é que o cidadão vai para xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal, chamar de vagabundo, dizer que vai prender todo mundo? Ele não é nada. Ninguém nunca ouviu falar desse ilustre Weintraub. Ele não tem história nenhuma, ele não tem nem conhecimento, ele tem um título muito duvidoso, que se for investigar vai achar alguma coisa equivocada lá. É que nem o cidadão que foi fazer aqui a questão de derrubar as cruzes aqui em Copacabana semana passada. Exatamente. Um absurdo, né? Um absurdo. E sabe de quem era aquele que foi repor as cruzes? É o filho do Luiz Sacopã, do quilombo do Sacopã. O menino que morreu de 25 anos é o neto do Luiz Sacopã. Então, e ele explicando que foi... Ele estava passando lá e viu aquele absurdo. E o sujeito, todo encrencado, o tal do patriota, da figura de bem, era beneficiário de informação privilegiada, condenado na justiça por conta de usar isso para ganhar dinheiro. Então, um ex-condenado que não podia estar fazendo nada. E está lá, como esses casos todos da polícia que a gente está vendo aí, e a polícia que deve ser questionada todos os tempos. Ao mesmo tempo, essa semana, nós estamos julgando, e pouca gente ouviu falar, a DPF 496, que fala sobre a descriminalização do crime de desacato.
E o Yara está lá como amigo da corte. Eu queria convidar, inclusive, o Movimento Negro Unificado